A utilização de displays como uma interface IHM está amplamente difundida nos dispositivos atuais. Entretanto, nem todos os desenvolvedores dominam a fundamentação básica para apresentar seus dados em forma gráfica. Olá, sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Tecnologia. Neste vídeo será tratado do tema como utilizar seu display OLED como interface para plotagem de gráficos. Se você está interessado neste assunto, fique conosco. Descobriremos juntos como realizar este procedimento. Então, como podemos perceber aqui no arquivo, utilizamos o Machine, importamos o Pino, o protocolo I2C, o ADC e o PWM, cada um com a sua função que explicaremos já já. Aqui a biblioteca do nosso display e utilizaremos também o comando sleep da biblioteca uTime. Então vamos lá. A ideia é criar um gráfico. Eu vou começar do meio e depois eu volto para explicar o que significa esse ADC, o PWM, ok? Então comecemos aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o display, como já foi dito em outros vídeos anteriores aí, eu preciso fazer a comunicação I2C e para isso eu preciso passar para ele o número dos pinos, né, que está o SDA e o SCL. Eu posso ou não passar a frequência de atualização do display. Criei o objeto OLED, no qual o método SSD306I2C passou os parâmetros 128 e 64 relativo ao comprimento e largura do nosso display. Além do mais, passei também o objeto I2C. Esse daqui já eu volto para explicar. Vamos lá então. Criei aqui uma variável chamada cor, que a gente poderá inverter a cor do nosso display monocromático. No caso aqui, ela vai ser uma booleana, ou vai ser 0 ou 1, ou posso substituir aqui também por true ou false. Comecei preenchendo todo o display na cor not cor. Né? Eu inverto a cor aqui, o comando not inverte. Se é 0, sai 1, se é 1, sai 0. Isso daqui a pouco vai ser percebido na hora que nós utilizarmos a nossa biblioteca lá. Escrevi o nome Gabinete de Tecnologia, posição 44, começou no pixel 44 e passei para todos eles, eu vou passar o parâmetro cor. Daqui a pouco a gente vai ver para que serve isso. Criei um retângulo que começa na posição 00, no primeiro pixel, e ele vai ter 128 pixels na horizontal e 16 pixels na vertical. Criei uma linha horizontal. Essa linha horizontal vai ser o eixo do nosso digamos assim, o eixo X do nosso gráfico. Ele vai começar na linha 61, veja que está lá embaixo do display já. Lembrar que nosso display é de 64 pixels, né? E vai ter um tamanho de 128. Então, a linha horizontal de tamanho 128. Então, isso aqui será o nosso eixo X. O nosso eixo vertical, que no caso aqui matematicamente eu poderia traduzir como eixo Y, né? Ele vai começar na posição X 3 pixels e no Y igual a 17. Vai ter um tamanho de 47. E eu vou fazer os tiquezinhos lá, né? Aqueles tracinhos nos nossos eixos para dar um valor, ou pelo menos uma referência visual do tamanho do nosso gráfico. Então, eu comecei aqui fazendo no eixo Y, eu criei aqui um H-line, já que o meu eixo Y está na vertical, eu vou criar as barrinhas horizontais. Então, criei barrinhas aqui de tamanho só de 3 pixels. De 3 pixels, eu vou criar 9 barrinhas e elas vão estar distanciadas de 5 pixels cada uma. Então, isso é importante para a gente fazer escala depois. A cada 5 pixels,
eu terei uma barrinha, um tiquezinho no eixo Y. E no eixo X a mesma coisa, só que no meu eixo X eu vou ter 13 barrinhas. Lembrar que meu X é bem maior, né? O meu display tem 128 pixels e eu vou usar esse 128 pixels no eixo X. Então eu vou criar 13 barrinhas, e cada barrinha vai estar distanciada de 10 pixels cada uma. Isso é importante quando eu quiser fazer tiver uma noção de distância entre um ponto e outro ponto. Vamos lá. Apresentei o nosso display aqui, ó, no nosso display, o nosso gráfico que vai sair isso aqui tudo. E aqui vai ser o que eu quero escrever lá. Bom, se eu parar aqui e mandar gravar dentro do Raspberry Pi, podemos fazer isso aqui, ó. Vamos comentar esse aqui. Comentar. Deixa eu ativar a minha câmera aqui para que nós possamos acompanhar todo o processo. Ok, câmera ativada. Vamos gravar isso então dentro do meu Raspberry Pi. Vamos ver se está conectado aqui. Está conectado, ó, já verifiquei aqui. E vou mandar gravar. Ok. Então, como podemos ver lá, ó, o que saiu? Saiu a barrinha do gabinete tecnológico, né, e o nosso eixo vertical e o nosso eixo horizontal. Como eu tinha dito, o nosso eixo vertical tem 9 barrinhas, distanciadas cada uma de 5 pixels, e o nosso eixo horizontal tem 13 barrinhas, distanciadas de 10 pixels cada uma. Bom, agora eu quero fazer um gráfico nele. Para isso, eu vou capturar dados do conversor analógico digital, por isso eu coloquei e incluí o ADC aqui, ó, e criei um objeto ADC0, né? Criei um fator de conversão, veja bem, quando eu capturar o dado do ADC, a gente sabe que o ADC vai ler um número que varia entre 0 e 65.535. Se eu tentar plotar isso no meu display, lembra que meu display tem poucos pixels. Então o que eu vou fazer é fazer uma conversão. Eu escolhi aqui, no caso, 40 pixels. Esse fator de conversão meu aqui vai ser de 40 pixels. Então, os valores que vão sair no meu display variará entre 0 e 40. Né? Isso é importante para mim, para que eu possa plotar isso no meu display. Então tá, vou pegar esse valor e plotar no meu display. Mas como a gente já tinha feito num vídeo anterior do PWM, eu vou aproveitar esse valor também, esse valor que eu estou lendo no potenciômetro, e trocar a intensidade de cor dos dois LEDs que já estão na nossa placa. Então eu vou colocar uma frequência de 1000 Hz em cada um dos meus PWM e vou acionar o LED que é próprio da placa, o verdinho, e coloquei um LED também lá no pino 19, como já fizemos, como já mostramos isso no vídeo que tratava especificamente do PWM. Vamos voltar ao código principal e ver o que eu estou fazendo aqui. Descomentei. Ok, vamos lá. Eu coloquei uma repetição para o meu X variar entre 4 e 126. O que significa isso? Significa que eu vou desenhar, eu vou plotar o meu ponto X aqui, ó. Ele vai variar, pode ser de 2 em 2, de 1 em 1. Vou começar de 2 em 2 aqui, depois eu mostro como é que eu mudo isso aqui. Vou ler o dado do meu potenciômetro, veja que esse valor lido é um número entre 0 e 65.535. Vou passar esse valor lido para a minha variável que faz, digamos assim, a largura do pulso PWM. E essa largura do pulso PWM, ele exige que meu número seja um número entre 0 e 65.535, que equivale a 0 e 100% dele lá. Bom, passei isso tanto para o LED externo quanto para o LED interno. Tá aqui os meus objetos aqui, ó. Então os meus dois LEDs vai variar a intensidade de luz dele relativo ao valor que ele está lendo lá no potenciômetro. Bom,
Fora isso, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever esse valor, vou desenhar um pontinho no display, equivalente ou proporcionalmente ao valor lido ali. Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar um retângulozinho. Eu posso desenhar um único pixel. Eu achei o pixel, assim, apesar de eu perceber, não gostei muito não. Ficou muito pequenininho, né? Variando de um pixel em um pixel. Eu posso mostrar isso aqui depois. Né? Então eu vou escrever isso onde? Na posição X, que vai vir aqui, o meu X variando entre 2 e 126. E lembrar que o meu display, ele aumenta o eixo vertical invertido, né? Minha linha 1, minha linha 2, minha linha 3, ela cresce para baixo. E aqui meu gráfico cresce para cima. Então o que eu fiz? Eu peguei o último ponto que eu queria que plotar ele aqui, ó, inverti, subtraí o valor que eu quero plotar, que é aquele valor lido lá, ó. Só que o meu valor lido, lembra que é um número entre 0 e 65 mil. Aí eu multipliquei por aquele fator de conversão e ele vai dar um número entre 0 e 40. Então, vou plotar um número entre 0 e 40. E aqui, como eu estou invertendo aqui com menos aqui, ó, ele vai plotar lá na posição correta. Mandei mostrar isso no display. E vamos lá. Só que, a hora que eu chegar no final desse range aqui, a hora que eu chegar no final do range, o que vai acontecer? Ele vai acabar o for, mas ele está no while infinito aqui, vai voltar a executar o for de novo. Então, um gráfico vai se sobrepor ao outro. E aí vai ficar uma confusão para mim. Para eu resolver essa confusão, o que eu fiz? Eu criei um retângulozinho, que também segue o X e vai ter tamanho de 8 pixels. Vai ter tamanho de 8 pixels no X, 43 no Y. E eu inverti a cor aqui, o not cor. O que significa? Eu vou desenhar um retângulo onde ele vai apagar o que está na frente. Então, eu vou ao mesmo tempo sobrepondo e apagando o dado anterior para não ficar misturado no meu gráfico. É um tipo de gráfico que a gente consegue fazer e visualizar. A gente vê isso muito quando a gente está vendo batimento cardíaco. Esse tipo de gráfico eu vejo muito nesse tipo de aparelho que mostra para a gente o batimento cardíaco. Então vamos gravar isso aqui lá dentro e ver o que dá. Carreguei. Tá lá. Então vou variar o potenciômetro, ó. Ok, olha lá, ele começou a sobrepor o gráfico, mas a gente consegue perceber que ele vai apagando o que estava na frente, ó. Vou deixar aqui sem mexer, ó. Ele vai apagando aquela barrinha que eu fiz lá pretinha, ó. Ele vai apagando. Bom, deixa eu mostrar aqui também essa cor. Deixa eu inverter ela para 0, que a gente vai perceber como é que fica legal isso aqui, ó. Vamos gravar. Tá lá. Veja que eu inverti toda a cor do display, ó. Bacana também, ó. É um jeito diferente de a gente lidar com gráficos. Bom, para finalizar, eu queria também aproveitar outra vídeo que a gente já gravou aqui sobre gravar isso em arquivos e aproveitar e mostrar também que eu tô mostrando no display o que está sendo apresentado, mas estou jogando fora todos esses meus dados capturados, né? Então, os meus dados aqui estão servindo para quê? Para eu acender e apagar o LED, obviamente, nem no PWM a gente percebe isso claramente ali, a intensidade do LED aumentando e diminuindo, mas eu estou perdendo todos esses meus dados. Então, para isso, vamos aqui, já deixei prontinho aqui, visualizar arquivos. Eu deixei isso aqui. Ok. Né? Então, o que eu mudei aqui? O programa é exatamente o que eu fiz ali agora. Eu só mudei o seguinte, é o fator de conversão. Eu criei dois fatores de conversão, o fator de conversão 1 e o fator de conversão 2. Esse de 40 é o que a gente acabou de explicar aqui. O de 3,3 é porque eu quero gravar no arquivo uma tensão que está em cima do potenciômetro. Eu quero mostrar isso em forma de tensão. Então, vai ser um número que vai ser entre 0 e 3,3 volts. O que mudou aqui para esse arquivo? Praticamente nada. Eu abri o arquivo, vou gravar o arquivo
nessa extensão aqui, ó, TXT, pode ser em qualquer outra, mas eu escolhi essa aqui agora. Chamei de DataPot, ok? E dentro do meu loop principal aqui, eu criei mais uma variável, que é o número de samples, porque a hora que eu for plotar, eu quero saber se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta amostra. Eu sempre gosto de deixar o nome da amostra lá. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o número de sample, que vai ser 0, 1, 2, 3, 4, né? E coloquei aqui também o valor lido, só que no valor lido eu multipliquei pelo fator de conversão 2, que vai dar um número entre 0 e 3,3. Separei os dois por um espaçozinho só e estou pulando uma linha no fim. Gravei aqui com o comando File Flush. Quem tiver alguma dúvida, assista o vídeo que fala sobre gravação de arquivos. E vamos lá. Ah, se eu comentei que eu botei o sleep aqui, ó, botei o sleep bem pouco demorado, mas eu posso colocar isso aqui com a taxa de captura que eu quiser, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar de 100 em 100 milissegundos, ok? 100 em 100 milissegundos. Então, vou gravar. Antes de gravar, só visualizar aqui, ó. Veja que... Deixa eu parar para ele me mostrar os arquivozinhos lá dentro. No meu Raspberry Pi Pico, tem um arquivozinho Blink, aquele que blinka LED lá. Deixa eu abrir aqui para a gente ver, ó. Aquele que eu mostrei brincando aqui. O main e não tem mais nada. Quando eu rodar esse arquivo e parar de rodar, eu vou ter aqui dentro um arquivo chamado datapot.txt. Então vamos lá. Vou rodar. Tá lá rodando. Ok. Perfeito. Parei. O que eu posso fazer aqui agora? Né? Assim como a função do arquivo lá, eu também deixei um vídeo aqui onde eu posso plotar esses dados. Eu vou abrir esse meu datapot aqui, ó, que são o número de pontos que eu peguei. Tá aqui, ó, o número de pontos que eu peguei. E quero plotar isso aqui. Eu já tinha deixado já também lá atrás um arquivozinho para plotar. Quando eu vou plotar, eu tenho que abrir um arquivo, né? Esse arquivo, veja que está dentro do meu HD aqui, é o data1 aqui, ó, que não tem nada a ver com o que a gente pegou agora. Deixa eu até dar um Ctrl A aqui e deletar. Isso não tem nada a ver com o que eu peguei agora, né? E eu posso fazer o quê? Eu posso copiar esses dados daqui, dar um Ctrl C daqui, ó. Esse daqui está lá dentro do meu Raspberry Pi Pico, que é o datapot, né? E esse daqui está dentro do meu HD. Então, vou dar um colar aqui. Pronto. Quando eu rodar este arquivo aqui, ele vai capturar os dados que tiver dentro desse arquivo data1 aqui e plotar para mim. Agora, veja bem que eu estou dentro do MicroPython aqui, ó. Eu tenho que passar isso para dentro do Python. Ok, passei para dentro do Python, estou aqui dentro do Python aqui, ó, e vou executar. Lembrar que essa biblioteca gráfica aqui, ó, matplotlib, e essa biblioteca NumPy aqui, ele está dentro do Python. Quem tiver alguma dúvida aí, reveja o vídeo onde eu ploto os gráficos. E vou executar. Ok, ó o que eu tive aqui, ó. Bacana. Dá até para comparar o que a gente tinha lá no displayzinho e o que nós temos aqui agora. Por hoje é só.